Graça e paz, gente, como é que vai? Tudo bem? Compartilhar algo rápido aqui. Estamos naquela sequência diária de estudos, hoje um pouquinho mais tarde aí do que normalmente estamos habituados, mas não podemos deixar nenhum dia sequer de estarmos meditando, né? Em comunhão com o Senhor através da sua palavra. Estava lendo aqui agora, estou lendo, estudando, faz algum tempo já, o livro de Samuel, estou no capítulo 25 aqui novamente, e algo me chamou muita atenção. Quando nós vemos no capítulo 25, versículo 2 em diante aqui, nós observamos que existe a história de Nabal, Abigail, né, a sua esposa, e em paralelo com a história do rei Davi. Nós observamos aqui que Davi, ele havia acabado de passar por um processo, né, com Saul, aquele que o perseguia, o atual rei de Israel, até então, antes do próprio rei, Davi assumir o seu reinado. E nós observamos que Davi, ele busca, logo na sequência, né, quando ele faz uma espécie de concerto, embora que temporário ali, com Saul, ele procura a Nabal, um pastor de ovelhas, né, um homem muito rico, muito próspero, e eles estavam numa cidade próxima ali de Davi, e Davi, ele tenta um contato com Nabal, ele tenta uma espécie de relacionamento, até se colocando como um servo de Nabal, para que ele pudesse estar junto deles, pudesse estar servindo, né? Davi, em momento algum, fala que queria algo de Nabal, de alguma forma queria extrair algo, embora ele tivesse muitas posses, né? Davi só queria um local para repousar com o seu povo, e em troca dos serviços, ele se colocaria ainda como servo de Nabal. Mas Nabal, com toda a sua pompa, toda a sua... eu não sei se existe essa palavra, egocentricidade, um comportamento egocêntrico, se colocando, né, como centro da situação ali naquele momento, ele repele até um certo comportamento de humilhação, né? Davi envia seus moços ali para ter um tempo de conversa, né, para perguntar, para ver se realmente Nabal poderia receber a Davi e a sua comitiva. Afinal, Davi estava num processo muito dolorido nesse tempo aqui da sua vida. Mas esse homem chamado Nabal, ele não recebe, né? E até desdenha Davi, fala, eu não sei quem é esse tal de filho de Jessé aí, eu não sei quem é esse cara aí, que lá na frente, na verdade, futuramente seria o rei de Israel, né? E manda de volta os seus moços, não recebe, né? E não honra nem um pouquinho, né? Esses moços ali, e eles voltam e entregam, né? Para entregar essa mensagem para Davi, dizendo que eles não seriam recebidos. Mas o que acontece nessa história é que a mulher de Nabal, Abigail, ela fica sabendo, né, os servos dele ali ficam sabendo, informam ela que Davi havia negado esse pouso, esse acolhimento para Davi e sua comitiva. E ele lembra que um tempo atrás, os servos lembram que um tempo atrás o próprio Davi havia acolhido eles. O próprio Davi havia servido eles, né, havia dedicado seu tempo, recursos e tudo mais para que esses servos, né, diante de um conflito que eles viveram, eles tivessem sido acolhidos, e Nabal, ele havia invertido esse posicionamento. Então, da mesma forma, de uma forma oposta, na verdade, né, Davi, ele havia recebido esses servos, e Nabal, ele havia repelido os servos e a comitiva de Davi. Isso toca no coração de Abigail, e Abigail aqui, quando nós observamos no versículo 18 em diante, Abigail com pressa, né, ela toma 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de uvas passas, 200 passas de figo, tudo mais. Ela faz uma oferta para Davi e envia para Davi, sabendo que ele estava precisando de comida, sabendo que ele estava precisando de recursos, né? E aí, enquanto eu meditava nesse texto aqui, claro que é uma longa história, nós poderíamos ficar falando horas aqui em relação a isso, mas veio no meu coração algo muito precioso. Por muitas vezes nós nos dedicamos à vida das pessoas. Por muitas vezes nós nos esforçamos em abençoar a vida das pessoas. Por tantas vezes nós nos submetemos a diversas situações simplesmente pelo fato de honrarmos a vida dessas pessoas, né? E infelizmente, por muitas vezes, né, fruto de ingratidão, fruto de soberba, de orgulho, egocentrismo, como eu falei, as pessoas, elas não retribuirão da mesma forma, né? Sabemos que quando alguém faz um bem, né, nós não esperamos também nada em troca, porque não fazemos somente para ela, fazemos como se fosse para o Senhor. Mas diante dessa situação nós podemos ficar frustrados, podemos ficar magoados, podemos ficar chateados, né? E o que acontece nessa história aqui, quando Abigail recorre, né, intervém nessa história, eu observo que é o que Deus faz por muitas vezes nas nossas vidas. O Senhor, ele observa tudo aquilo que nós fazemos, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós nos portamos, a forma como servimos as pessoas. E quando nós fazemos isso com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, realmente sem esperar nada em troca, o próprio Senhor é aquele que nos justifica, o próprio Senhor é aquele que nos restitui, o próprio Senhor é aquele que restaura aquilo que outrora as pessoas tentaram destruir. Então, independente de qualquer coisa que você fez para algum tipo de pessoa, vamos para uma aplicação desse texto aqui, independente do que você fez, da forma como você honrou, e também independente da forma como você talvez tenha sido desonrado ou mal recebido, ou até mesmo como Davi, até esse trecho da história aqui, não recebido, né? Da mesma forma como ele havia feito se dedicado, eu quero lembrar para você que o Senhor, ele é quem nos justifica. É o próprio Senhor que vai fazer com que a restituição chegue para a sua vida. Então nós não precisamos ficar frustrados, nós não precisamos ficar chateados, não precisamos de alguma forma nos rebelar, porque o próprio Deus fará com que no tempo oportuno chegue as bênçãos sobre
sobre a sua vida. Ele está vendo todas as coisas que tem vivido. Ele está vendo todas as coisas que você tem passado, Ele está vendo todas as suas lutas, está vendo todos os seus esforços. E nenhum esforço diante do Senhor, de cumprimento de algum propósito ou valorização de algum princípio dele, ele passa em vão. Quando nós cumprimos com os princípios, o Senhor, através da sua soberania, ele cumpre com as promessas. Então, independente da dor que você esteja passando, talvez você esteja se sentindo rejeitado pela sua família, pelos seus amigos, pela sua casa, pelos seus irmãos da igreja, né? E eu quero lembrar você que tem alguém que nunca rejeitou você. E esse alguém, ele está de olho em cada um dos seus passos e no tempo oportuno, ele irá honrar você. Vai usar esposa de pessoas, vai usar anjos, vai usar jumentos, vai usar qualquer coisa como a palavra de Deus nos ensina aqui. Mas o Senhor, ele vai te honrar no tempo oportuno. Pensa nisso, viu? Não deixe de fazer o bem pelo mal que as pessoas fazem contra você. Pensa nisso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.